E posso garantir para vocês, fizemos, a Laura e eu, a terceira vacina e esta semana ainda fizemos um reforço. Quer dizer que o bicho não deve estar por aqui assim. Em todo caso, assumimos o risco. A senhora e quem tiver aqui do lado. Aqui eu acho que já não chega vivo, né? Pessoal, eu tenho enorme satisfação de estar aqui com vocês. Quando recebi, quinta-feira passada, um telefonema do Jorge Citó, funcionário da casa, ele levou, o professor Jorge quer falar com o senhor. O senhor era eu. Jorge Citó, mas onde é que tu anda, tchê? Faz não sei quanto tempo que a gente não se vê, que saudades, que alegria me encheu a mente, o coração, sabe? O Jorge Citó, já me situei naqueles discursos maravilhosos que ele sempre fez, deve estar fazendo aqui para vocês também, e a gente ganha cada vez que ouve. Cheio de citações, figuras literárias extraordinárias, que demonstram uma cultura profunda que brota cada vez que fala. É um espetáculo. De forma que eu fico, mais uma vez, te digo, Jorge, que muito contente por ter te ouvido e por fazer um convite dessa natureza para vir aqui. Só me surpreende uma coisa, tu me disseste que eram alunos e professores e alunos, e o que eu vejo aqui parece que eu sou dos alunos. Muito jovens, já são professores. Surpreendentemente. Que espetáculo, parabéns. Não vou perguntar a idade de ninguém. Continuo pensando que é um alunado. Aliás, aluno a gente continua a vida sempre. Mas não sou eu. É mesmo. 17, mais ou menos. É por aí. A vida é uma escola permanente, pessoal. Eu estou fechando 88 daqui a uns meses. E 8, tia, não é 9 nem 7, é 8, 88. Às vezes me diz assim, está com 85, não me diminui. 87 a fazer 88. Nessa época é que nem criança pequena. Ah, mas que lindo, nenê, quantos anos está? Que idade está? 11 meses e 5 dias. Nessa época a gente diz 87, 4 meses e 12 dias. Cada dia uma conquista, de forma que essa de hoje é magnífica por estar aqui junto com vocês. Por que isso? Porque vocês se remontam a uma base histórica extraordinária que culmina com esta atualidade de hoje, que nós estamos vivendo hoje, século 21, 2022, e que, em termos de escola, começou em 1953. E essa dúvida nós vamos tirar. Por que em 53? Porque sentia-se que precisava uma cultura, vamos dizer, profissional na juventude de então. Tínhamos a Escola Oswaldo Aranha, magnífica escola, tempo da Dona Maria Almerim, que era uma diretora fantástica, foi muitos anos diretora do colégio do Instituto de Educação Oswaldo Aranha. Carlos Grande, já ouviu falar nesse homem? Carlos Grande, Miguel Siqueira, Ida Rios Leite e alguns professores, alguns cidadãos mais entenderam de criar uma escola de comércio. E criaram. O primeiro diretor foi o advogado Miguel Dornelles Siqueira. Não sei, não me lembro quanto tempo ele foi. Logo depois assumiu o professor Carlos Grande e trouxe a escola até 65, 66, por aí assim. Vejam o seguinte, eu tenho que contar alguma coisa da minha vida pessoal para vocês pegarem o curso da história da escola. São 10h25. Eu tenho que ter 30 minutos. Até às 11 horas, 15, tá bom. Se vocês me derem corda, eu vou à meia-noite. De forma que a gente procura sintetizar, mas vou estar à disposição também de vocês para responder o que for possível. Bom, eu me formei em Direito em 16 de dezembro de 60. E
me preparando para a magistratura. Em janeiro, houve concurso para pretor, que é a primeira fase de juiz, e eu passei em 7º lugar. Me encheu o peito, entre pró-universidade. Dia 8 de março desse tempo, nós nos reunimos sob a proteção do eminente professor Carlos Grande, lá no Instituto de Educação, onde a sede da Sociedade Educacional era num vestiáriozinho. Tinha um armário de madeira e uma máquina de filmagem, herança da tentativa de construção de barragem no Ibirapuitã, que formaram o escritório, filmaram, e fizeram os primeiros pavilhões, filmavam tudo, e aquela máquina ficou para a escola. Bom, saí eleito prefeito foi depois, saí eleito presidente, o Aldo Fagundes, vice-presidente, o Eduardo Palma, secretário, Luciano Dias, Maurício Goldenberg, tesoureiro, Luciano Dias, segundo tesoureiro, e nos acompanharam muito, nós chamávamos os adultos da época, era a dona Ida Rios e o doutor Rui Silveira, Barbosa da Silveira, um lista formidável que teve aqui em Alegrete. Bem, lançamos já no mesmo dia a ideia de transformar a escola, a sociedade educacional em fundação, que foi se dar um pouco mais tarde. E nos decidimos a implantar o ensino universitário em Alegrete. Pois bem, até então, a velhada da época, não é de agora, não tinha conseguido. E a ideia era uma faculdade de filosofia. A primeira vez que eu estive no Rio, pró-universidade, o processo de filosofia estava desse tamanho. E a dona Nair Abu Meri, que era diretora do ensino superior, o Ministério da Educação ainda era no Rio de Janeiro, deu o seguinte conselho: abandone isso aqui que não vai dar nunca o que você espera. É muito controvertido. Criem a sua nova mentalidade para a universidade e vamos trabalhar numa novidade. Seja filosofia, seja outra. Dona Nair, eu trouxe aqui a nossa proposta de um curso superior de Ciências Econômicas. Ah, muito bem, tá, revisou. Disse, olha, tu tem que dar volta com isso aqui, porque senão eu vou mandar baixar em diligência. Então, traz este mesmo trabalho com mais isso. 2 meses depois eu estava lá, com esse grupo que eu já dei o nome, de colaboradores. Claro que ia um ou outro, senão seria muito caro, não dava para fazer passeio coletivo. Bom, conseguimos em 1 ano e 4 meses o primeiro curso universitário de Alegrete. E instalamos a Faculdade de Ciências Econômicas no dia 20 de abril de 1964, poucos dias depois do golpe de 1º de abril, né, que foi em 64. Mas nesse meio tempo, vejam o que aconteceu. Quando no dia 8 de março nós definimos que faríamos o curso universitário, aí vem uma pergunta crucial. Mas e a sede? Onde é que vai ser a faculdade? Nesse meio tempo, Dom Felipe de Nadal, bispo da Igreja Católica em Uruguaiana, tinha pedido aos padres carmelitas de Alegrete, que estavam aqui desde 1911, num contrato com a Mitra de Uruguaiana, para trabalhar na paróquia durante 50 anos. Nesses 50 anos foi construído esse prédio da Igreja Católica e ao lado o convento dos padres carmelitas. Um prédio muito lindo, tem fotografia aqui, que depois eu posso mostrar para vocês. E os padres tinham deixado a paróquia, tinham ido embora, e o convento posto à venda. Como era um enorme prédio, estava custando muito tempo, estava já passando muito tempo na proposta para venda e nem para aluguel. E de repente surge essa nossa ideia,
ao mesmo tempo em que a delegacia de polícia estava para ser mudada para o velho convento, ao lado da igreja. Eu, como católico, tive dois estímulos. Um pró-universidade, outro contra uma delegacia ao lado da igreja. E reunido conjuntos, pessoal, nós temos que tomar conta desse prédio aí, ou por aluguel ou por compra. Mas compra com quê, tia? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Né? Bom, enfim, nós conversamos com o zelador do prédio, que os padres tinham deixado aqui, seu Azolim. Seu Azolim, nós não temos tempo de falar com os padres, vamos tomar conta desse prédio antes de falar com eles, e depois nós iremos ao Uruguaiana, onde eles estavam ainda. Bueno, e o Azolim, que era conhecido velho, meus tempos, inclusive de acólito da igreja e tal, aquela coisa, assumiu conosco a invasão. E não deixamos a delegacia entrar. Bueno, uma rica invasão. Fomos a Uruguaiana. Padre Domingos, nós não podemos perder esse prédio. Nós vamos alugar e eu acho que seria interessante fazer uma promessa de compra e venda. E ele admitiu, porque me conhecia como velho amigo dos padres carmelitas. Que idade eu teria nessa época? 26, 27, por aí assim. Bem criança, né? Mais idade do que vocês têm aqui na média hoje. Bom, Domingos aceitou. E nós fizemos um compromisso, olha que loucura de juventude maravilhosa, não deixo por menos, de pagar, qual era o preço? 8 milhões de cruzeiros. Modo de pagamento, 1 milhão por trimestre. E nós entendemos que faríamos uma campanha para obter 1 milhão de cruzeiros cada trimestre. E assinamos o contrato. Quem assinou? Eu como presidente, o Aldo como vice, e o Maurício Goldenberg, que morreu há pouco, como tesoureiro. Humberto Fará, um tio, irmão do meu pai, dizia, mas Maurício, vocês são loucos. Mais louco é o Maurício Goldenberg, só ele tem bens, vocês não têm nada. Bueno, a sorte nossa estava lançada e a gente não sabia. Lá dentro já do prédio, já legalizados, licitamente antes, já legalizado depois do contrato, reunidos. Como é que nós vamos fazer essa campanha? Diz o Aldo Fagundes. O deputado federal, doutor Rui Ramos, vai vir aqui amanhã. Nós vamos conversar com ele para ver como é que ele pode nos ajudar. Na época, a Varig tinha voo direto, permanente, todos os dias aqui para a igreja. E chegaria o doutor Rui às 7 horas da noite, que era o horário de chegada do avião. Eu não tinha nenhuma ligação política na época, fiquei lá na sede esperando, e o Rui Ramos vinha para resolver uma celeuma interna do PTB. E estava lá PTBzama toda no aeroporto. E o Aldo Fagundes e o Eduardo Palma surrupiaram o Rui e a dona Neita e trouxeram diretamente ao convento. Nós recebemos lá com todos os salameleque, aquela coisa toda, e explicamos o que estava acontecendo, e o Rui, um cara entonado, assim, uma voz boa, um sujeito bonitaço, disse, vamos conhecer esse prédio. Era assim o tom de falar. Visitamos, era um espetáculo, um prédio antigo, peças enormes, coisas assim, de tipo espanhol. Bom, quando voltamos para a sala de reuniões para concluir, diz o doutor Rui assim, muito bom, nós vamos pagar isso imediatamente. Nós vamos pagar, veja só, o homem incorporou a ideia e o peitaço. Vou falar com o presidente João Goulart e vou conseguir 10 milhões para nós pagarmos isso aqui e ter saldo para
adequar, desculpem, para escola. Bueno, dito e feito, depois de um mês, ele volta a Alegrete com um cheque de 5 milhões. Cheque de 5 milhões. No dia da chegada, na casa do Eduardo. E ele me entrega o cheque. Quem estava do meu lado quis ver o cheque. Passei o cheque. Daqui um pouco, o cheque andava por lá. Mas cadê o cheque? Voltou o cheque. Um mês depois veio o saldo de 5 milhões. Enfim, fizemos nova visita aos padres carmelitas em Uruguaiana, com a proposta de que nós pagaríamos adiantado, queríamos uma diferença. Saiu por 7 milhões à vista. Sendo que o doutor Joaquim Milano tinha oferecido 1 milhão de brisoletas. Tinha sido o governador Leonel Brizola que emitiu aqueles títulos públicos que venceriam daqui não sei quantos anos, aquela coisa, os padres acertaram também. Então nós ficamos com 2 milhões para reformar o prédio. Reformamos o prédio para a escola. O governo do estado, que tinha sido interessado, chegou à conclusão que aquilo não dava para a escola, pois nós fizemos uma escola magnífica. E agora, como é que nós vamos preencher isso aqui? Porque recém estava no começo o processo para a faculdade. Mas e a nossa escola de comércio, que vivia no Instituto de Educação, podia vir para cá. Então, terminamos a reforma e trouxemos a escola de comércio para ali ao lado da igreja. E continuou funcionando graças à vivência, à visão de futuro, à organização desse jovem que eu estou citando já pela terceira vez, Carlos Grande, magnífico professor de matemática, com quem eu aprendi um pouco de matemática. Os professores que eu tinha tido, ou eu era vadio mesmo, ou não eram bons professores. Eu sei que eu fugia de matemática. Com o Carlos eu aprendi a gostar um pouco e evoluir um pouco mais. Bueno, pão duro que vocês não podem imaginar. Conseguimos, e a escola tinha saldo, tia. E o professor Carlos nos passou 1 milhão. 1 milhão! Com que a gente montou a escola internamente, inclusive com um escritório profissional para os alunos que não tinham na nossa aldeia. Bueno, aí começa a nossa história com a escola. Isso tudo que eu contei para vocês foi em 1962, a eleição para a Sociedade Educacional, e decorreu de março a setembro a nossa convivência com o Rui Ramos e a dona Neide. No dia 20 de setembro, eles voltando de avião de Santa Vitória para Porto Alegre, de noite, um dia meio chuvoso, baixou demais o avião, bate num daqueles morros de Guaíba, morre o doutor Rui, o doutor Anoíto, o doutor Emílio Zuneda e os 2 filhos. Coisa mais triste que foi aquilo. 20 de setembro, doutor Rui, o doutor Emílio, dona Anitta, toda uma cultura fantástica, inclusive de paixão pelo Rio Grande, morrem no dia 22 dessa forma. Bom, aí vem o sentido de homenagem a essa turma. Veja como as coisas se deram. Propus ao professor Carlos: professor, vamos homenagear essa turma com o nome do doutor Emílio na escola. O que o senhor acha? Acho bom. O Emílio era um sujeito desse tamanho, assim, dessa largura, simpático, dado, médico, humanitário, cirurgião, fantástico, formidável, médico, muito simpático, muito dado. Como médico também ele fazia pecuária e agricultura, fundou a cooperativa Tritícula, que hoje não existe mais, e é da cooperativa agroindustrial. Foi muito bem recebida a ideia. Então ficou Escola de Comércio Emílio Zuneda, propriedade da Sociedade Educacional de Alegrete.
Nós continuamos na reorganização da escola, que fazia 8 anos que estava inativa, e restauramos a sociedade juridicamente, aproveitando que já tinha a base jurídica, que deu base à Faculdade de Ciências Econômicas, e no dia 11 de outubro de 1963, nós já tínhamos a aquisição do prédio, tinha base para uma fundação educacional que estava na moda na época, e o Ministério da Educação recebia muito bem as fundações. Instauramos a Fundação Educacional, com esse grupo que eu já dei o nome, e tem essa história até hoje. Bom, ali fizemos a Faculdade de Ciências Econômicas, Instituto de Pesquisa Econômica, que foi presidente o José Pinto de Medeiros. Criamos a Banda Marcial Pioneira, fizemos o escritório profissional para o alunado. Foi uma fase fantástica, bonita, de ascensão das coisas, viu, tio? Como a escola funcionava de noite, nós criamos o curso comercial diurno, anexado à escola de comércio. Quando foi isso? Foi em 62, em 63, o governo estadual noticia que tinha 3 vagas para estadualização de escolas. Mas olha, aqui está a saída nossa. Por quê? O aluno pagava o ensino particular. Os professores recebiam pouco, porque era particular, era uma escola pobre. Nós conseguimos fazer um movimento tal que das 3 escolas, uma foi a nossa encampada. Fizemos um movimento comunitário aqui fantástico. Na época não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada, nem se pensava nessas coisas. Para falar para Porto Alegre, daí a 2 minutos a gente estava rouco de tanto que tinha que gritar. E um dos dias que eu estive na Secretaria da Educação era o governador Wildo Meneghetti e professora Zilá Tota, secretária da Educação, e o substituto dela, um senhor magnífico também, como a Zilá, e como era o próprio Meneghetti, não me lembro o nome dele agora. Bom, chegamos lá e a secretária nos disse assim: olha, Adão, vocês são candidatos fortes, mas está faltando mais apoio comunitário e tal, não sei o que, aquela coisa. Saí de lá para o telefone, não consegui telefone brasileiro, peguei o trem. Havia um minuano na época. Peguei o trem, chego aqui de madrugada e vou para a Rádio Alegrete para levantar a comunidade nesse sentido. Samuel Marques, Daniel Silveira, Rafael Rios, locutores, se encarregaram da função de levantar a cidade, e de noite estava aquele monte de gente lá tentando fazer movimento encambação da Escola de Comércio Emílio Zuneta. O Daniel Silveira foi o encarregado de atirar bombas, atirava bombas, foi aquela coisa fantástica. E eu redigi N telegramas para o governo em nome de cada uma daquelas entidades que estavam presentes, de uma forma meio diferente. No outro dia, pessoal, bem assim como eu estou contando para vocês. No outro dia, e peguei o trem de volta de noite, né? De manhã estava lá de novo, 11 horas da manhã, estava marcado para eu voltar no outro dia, 11 horas da manhã. Me chamavam de professor. Eu fui professor dos 18 aos 78 anos, gente. Primeiro no Francisco Carlos, depois no Oswaldo Aranha, depois na ACM em Porto Alegre, Associação Cristã de Moços da Igreja Metodista, e depois no Instituto de Educação e na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, professor, mas olha que fantástico está a sua cidade.
Não para de chegar telegrama dela. Mas que bom, secretário, que bom, secretário. Eu me lembro qual é dos dois. Olha, vamos encaminhar isso aqui, está muito bem, a cidade está querendo essa encampação. Saiu a encampação com o nome de Escola de Comércio Emílio Zuneda, em homenagem a um sujeito, uma personagem Zuneda, Diretório Acadêmico Rui Ramos, e logo depois tive a oportunidade, por ideia da Laura, que tinha feito em Porto Alegre, ainda em solteira, o curso na escola Darcy Vargas, Escola Profissional Darcy Vargas. Nós, inspirados na escola Darcy Vargas, fizemos aqui a escola Profissional Neita Ramos, que hoje está aqui no prédio da Vasco Alves, no fundo, aquela construção no tempo do Pilar, por iniciativa da professora, daqui um pouco vem o nome. E lá está a escola profissional Neita Ramos, criada no governo Adão Hayek, antes do Pilar. Por iniciativa nossa, a essa altura eu já tinha abandonado a ideia de ser juiz de direito, porque demorou tanto o concurso, 3 anos para nomear. Quando me nomearam para uma cidade lá do norte, uma Cacimbinhas qualquer lá, para ser o pretor lá. Eu já estava firme na advocacia e já estava mais do que firme no trabalho de expansão do ensino em Alegrete, culminando com a Escola de Comércio Diurna, a escola na sede própria e a Faculdade de Ciência Econômica, mais o Instituto, mais a Banda Marcial Pioneira, que durou 33 anos. Não quis mais ser juiz. De repente, por aquele êxito que o Gurizotti vinha, quiseram que eu fosse vereador. Onde é que eu vou me situar partidariamente? Onde eu andava empolgado, desde muito jovem, com as ideias do Pasqualini. Alberto Pasqualini, próprio Getúlio, que foi quem implantou muitas ideias trabalhistas no governo, e acabei assumindo ficha lá e saí eleito em 1963 com 2.127 votos. Foi a maior votação proporcional até hoje. Não vou me propor de novo, porque eu acho que aí não pega meia dúzia mais. Bom, pessoal, esta é uma conversa simples, embora muitos de vocês a gente esteja recebendo pela primeira vez, mas eu me sinto assim, uma conversa entre amigos a partir deste monumento intelectual que está aqui. Pois bem, eu acho, gente, já está com 30 minutos. Bueno, eu acho assim que, especialmente para jovens, quero falar, nós não podemos ter medo de tomar atitudes, ainda que aparentemente meio louca, com razão, com os pés no chão, mas olho no horizonte. Quando a gente assinou 10 ou 12 notas promissórias para vencer a cada 3 meses, foi de fato uma temeridade inteligente. Não é só a minha. E por que eu posso dizer minha? Não estou me exibindo aqui. Eu posso dizer porque eu sou igual a vocês. Sabe no que nós somos iguais? Nós temos uma mente, nós temos um cérebro maravilhoso. Eu digo que Deus Nosso Senhor, quando criou o mundo e os humanos, ele foi um pouco sacana conosco. Não vai cair nem um raio, eu acho, me dou bem com ele. Tá bem bom. Por que foi? Porque nos deu inteligência, pessoal. Não deu inteligência no montante que nós temos, não deu para cachorro, para vaca, para galinha, para passarinho. Para nós deu. E tendo dado, vocês verem, galinha, cachorro, papagaio, etc., não tem problema social, já viram? Não tem problema familiar, não tem nenhum problema. Nós temos problema familiar, social, político,
nós conhecemos inveja, nós conhecemos ciúme. Eu fui vítima de inveja N vezes, posso contar para vocês, porque é coisa que a gente tem que combater. A ciumeira que bateu em determinada área de gente do Alegrete, por termos tido o êxito de, em 1 ano e 5 meses, fazer faculdade, ter sede própria, paga, fazer um ginásio diurno, fazer banda, fazer instituto, fazer aquela coisa. O que aconteceu? Em 64, eu fui chutado do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, assim, ó, sem satisfação nenhuma. Eu fiquei tão apavorado quanto o diretor Carlos Grande. E proibido de contato com os alunos. Por quê? Aqui vai a liberdade de pensamento, viu só, e como cria problema para a gente, né? Num dado momento, e eu tomei nota aqui, quando o professor falou antirracista na escola. Antirracista tem que ser antipartidarista, tem que ser política. Política quer dizer dar ao aluno a noção de que ele é um ser inteligente inserido numa comunidade que é constituída de vontades diferentes, de opções, de percepção de mundo, e por isso os problemas sociais, coletivos, familiares, etc. E se a gente não tem uma base comum, forte, de cultura sobre tudo que diz respeito do alcance da mentalidade humana, a gente parte para a violência doméstica, para a violência sexual, para a violência política, para a estupidez, que em grande parte está voltando hoje também a partir do governo federal. Quando eu digo assim, a partir do governo federal, eu estou assumindo a responsabilidade de dizer, com maior respeito à atitude diferente de cada um de vocês, dentro daquela noção de que nós fomos dotados de inteligência e capaz de sermos ouvintes de alguém que contraria até o nosso pensamento, sem partir para a violência, para a estupidez, para a burrice. Pois bem, amigos, nós, como disse, assim, chutado. Na época tinha direito a se defender. Eu me defendi e quem me absolveu foi o Hildo Meneghetti, por instâncias de 2 pessoas que me ajudaram na época. A minha tia Itália Faraco, que morreu no ano passado com 102 anos, e o doutor Silon Rosa, que tinha sido interventor no Rio Grande do Sul, governador, na época em que o Getúlio era presidente da República. Bom, e gostavam do guri aqui, pelas ações que tinham feito e tal, aquela coisa toda, né? E o Silon Rosa combina uma audiência com o Hildo Meneghetti. O Hildo Meneghetti nenhum de vocês conheceu. Falou assim, coisa mais engraçada, tinha um prestígio popular espetacular, foi governador 2 vezes. Bom, ele me recebeu, o Silon fez a minha defesa e ele mandou absolver o fulano de tal, acusado de tal, de subvertor da juventude. Que tristeza, que tristeza. As minhas aulas, os alunos estavam no começo e até o final, e sempre eram as últimas aulas, porque eu era advogado, então pegava as últimas aulas, assistia em todas as aulas e a gente discutia tanto geografia quanto o SPB em aulas específicas, naturalmente. Pois bem, qual é o episódio que eles se fundamentaram para me acusar? Eu não dou o nome de 4 professores, 2 eram advogados, 3 advogados, porque tem filhos, tem netos e eu não quero execrar ninguém. Já passou. Me acusaram torpemente de subversor da juventude e comunista, como se ser comunista fosse crime. Nunca fui porque eu nunca fui. Mas acusaram, se quisesse acabar com alguém numa época de domínio de direita no plano... Direita é estúpida, grosseira. Classicamente se divide política entre esquerda, direita e
e centro. Por que esquerda e direita? Vem da Revolução Francesa. Do lado esquerdo, de uma assembleia, fica o pessoal que vendia o povo, do outro lado a elite. A direita e a esquerda. É esse o sentido. Atualmente, pegou um sentido ideológico. E ideologia a gente tem que ter, seja essa ou seja aquela, e se respeita quem não anda mesmo. Quando o professor, lá em 62, 63, 64, 65, vieram alunos de Porto Alegre para lançar do Oswaldo Aranha um jornalzinho que tinha o nome de Brasil Urgente. Era um jornal livre, politicamente, e muito tendente à esquerda. E a dona Ida, era a dona Ida na época, ou já era professor, não me lembro, consultou o magistério. Reunidos, o que vocês acham? Vamos lançar, vamos receber os professores? Havia um grupo de professores, 2, 3, 4, uma coisa assim. Absolutamente isso não é coisa para ser lançada na escola. E eu me contraí com aquilo. Só eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é preferível lançar aqui dentro da escola com os professores explicando que os alunos vão querer saber, porque isso aqui tem caráter político. Porque, do contrário, se nós proibirmos, vão lançar aí na frente, num comício, e não vai ter a nossa participação. Foi proibido. Não pode lançar. Pelo voto capitaneado pelo esse grupo extremado. O que aconteceu? No outro dia, um baita comício na frente da escola, lá de fora dos muros, lançado o Brasil Urgente. O que aconteceu em 64? Eu fui acusado de ter mantido o jornal Brasil Urgente da escola. Que coisa estúpida, que coisa grosseira, eu descobri o acaso. Não vou entrar no detalhamento que eu descobri, para não demorar demais. Eu acho que, tendo chegado aqui, nesse ponto, eu quero gabar a escola, porque, tradicionalmente, essa escola tem uma independência política, não partidária. Eu sou partidário, eu sou MDB. Primeiro PTB, na mesma linha MDB até hoje. Se a senhora é PC, se a senhora é PP, se o senhor é P não sei o quê, etc. Mas respeito total, nem pergunto. Assim é em religião, eu nem pergunto. Nós temos que nos respeitar sempre, qualquer que seja a situação, contanto que não fira moral. Não é? Pois bem, então, o que eu posso dizer para vocês? Continua essa tradição dessa escola livre. Universidade, expressão maior de liberdade de pensamento, exatamente porque traz ensino superior. O que significa? É baixar com profundidade no conhecimento humano de suas ciências, quaisquer que sejam, e no nível que for. Então, sejam independentes, sejam responsáveis, saibam limites no que pode ensinar um aluno. Não é dar conselho político, mas dar condições para que eles pensem com liberdade. Mostrar que nós somos seres inteligentes, feitos por Deus, e quem tem fé soma sobre a natureza, que pode ter feito sem Deus. Eu acredito que tenha Deus sobre que a natureza formou esse conjunto todo e nos deu a liberdade de pensar, o livre-arbítrio, onde eu posso escolher se é quente, se é frio, se é longe, se é perto, se é de manhã, se é de noite, etc. Se eu posso amar, se eu posso me desenvolver no sentido que eu quiser, para baixo, para cima, lá, mas contanto com liberdade e responsabilidade, com conceito de limites, sabendo respeitar uns e os outros. Isso é que me faz ideia de que conclua dessa maneira. Mas quero dizer para vocês que o Gilmar de Lima Martins,
que é casado com a Virgínia do Rosário, que não sei se ainda é professora aqui, Não. magnífica professora. Ex-aluno daqui, o Gilmar, da escola, né? Ex-aluno do Emílio. Ele. Bueno, eu fui presidente do centro do Círculo de Paz professor, porque eu tinha meus filhos aqui. Sim. O Guilherme, o Marcelo, que nós perdemos um acidente lá nos 16 anos. Uma das gurias assinou, foi aluna aqui também. E a gente tem um vínculo enorme, pelo que eu contei para vocês, depois pelos alunos aqui, e fui sempre palestrante por aqui. Agora fazia um tempão que não me convocavam para dar algum depoimento sobre alguma coisa. Bueno, chega o Gilmar no meu escritório, estou concluindo já, pessoal, e que era meu cliente em algumas questões jurídicas. E passa o Gilmar, eu imaginando o que o Gilmar vai me trazer de consulta profissional. Adão, tu me responde algumas perguntas que eu te fizer? Gilmar, o que eu puder, eu respondo por escrito, pode ser. Então vou te trazer. Passa uma semana e o distinto me aparece lá. 74 perguntas a Adão Fará. Levei 3 anos respondendo. Inclusive sábados e domingos. Quase deu de separação. Não deu porque a base era forte. Continua com 61 anos de casados já. E eu acho que a gente não se aparta mais. Mesmo que o Gilmar apareça lá de novo. Bueno, pessoal, eu trouxe, me sobrou do que eu editei, e não é a minha história, nem é autobiografia, como alguém perguntou, por que eu vou imaginar fazer uma autobiografia? Eu respondi para o Gilmar. E o livro vale, claro, todo mundo pensa nas respostas, pelas perguntas inteligentes que o Gilmar fez. A Virgínia fez a correção. E aqui tem coisas do arco da velha. Porém, tudo documentado. Com documentos, fotografias, as perseguições políticas, tudo que está aqui. Trouxe aqui, fiz uma leve dedicatória aqui para a escola, para a biblioteca da escola. Sinceramente, não esperava essa salvação. E aqui trouxe outro também, que eu ousei, veja só que petulante menino, não? Eu ousei fazer uma proclamação ao Brasil por uma reforma política consistente. Essa aqui é a 2ª edição popular de bolso, revista simples, provocativa, para conhecer e como exigir mais ordem e mais progresso. Mandei para toda a Câmara Federal. Recebi 2 manifestações só. Por que eu conto isso para vocês? Um sujeito a tropeço de qualquer natureza e ignorância, etc., eu me propus escrever e assinar. Puxei coisa dos garramos até a cabeça até embaixo para escrever alguma coisa que eu achei que prestasse. O que está acontecendo na atualidade, pessoal? Nossa gente, todos, eu também estou no meio, e certamente vocês, eu não estou julgando, estou atirando uma pedra aqui, quem sabe volta essa pedra na minha cara aqui. Não é? Nós estamos usando pouco a mente. A tia Itália Farato, professora de psicologia, com quem eu me dei muito bem lá quando eu estava na faculdade, ela dizia: Adão, nós humanos, de acordo com estudos científicos, etc. e tal, usamos 10% da mentalidade que temos, da capacidade do cérebro. 10%. Hoje em dia, há quem diga que esteja em 20%, 25%. Com todo o avanço tecnológico fantástico, está aí que eu não preciso explicar. 25%. E eu acho que grande parte não usa os 10% de 50 anos atrás.
Temos que usar, pessoal. Temos que usar. Eu fui professor até 78 anos. Faculdade de Ciência Econômica, de Direito. E me exigiram, como estava exigindo para todos, um curso de doutorado. Eu disse para a professora, diretora, doutora, estou com 78 anos, vou fazer curso de doutorado para quê? Isso é para gente nova que quer fazer carreira. Eu estou encerrando carreira. E eu acho que não me acrescenta nada que eu precise. Diga que eu já passei. Mas, em todo caso, nós temos que fazer um exercício pessoal permanente, quer de ginástica física, quer de caminhada, quer de pensamento, quer de leitura, para morrer inteiro. Senão a gente morre antes e não sabe, e continua. Não dá. Então, escrevi isso aqui. É um esforço que eu me arvoro em dizer bonito. Eu escolhi 10 personagens da história do Brasil e chamei atenção para o que essa gente fez de extraordinário em função do Brasil. Que começa com João VI. Depois, Pedro I. Pedro II. A Leopoldina, esposa do Pedro I, que mulher fantástica, austríaca, incorporou o Brasil e ajudou na independência. José Bonifácio, aquele padre Antônio Feijó, durante a minoridade de Dom Pedro, durante 9 anos, o imperador com 5 anos, e a mentalidade política admitiu, era a época, né? Não estou falando 5 anos hoje, na época, até os 14 anos, quando fizeram a maioridade, e continuou o país unido em função de uma personalidade meio mítica, que era na época que se admitia entre os reis, imperadores, etc. Até que os americanos inventam o federalismo e o presidencialismo, que foi mal copiado por nós em 91. Por que foi copiado mal? Porque, abolido o império, a monarquia, a cópia não foi direto dos americanos. A cópia foi dos países sul-americanos, professor, que copiaram mal, deixando margem ao presidente da República ser um cacique, como é hoje ainda. E o federalismo, aqui, papagaio, que não tem nada de federalismo propriamente de fachada, porque o Brasil é administrado como um país unitário, como se fosse um Uruguai, um pequeno Uruguai. Os governos estaduais estão sempre de bandeja no governo federal. E os municipais de bandeja no estadual e no federal recebem sempre muito pouco. Isso aqui propõe, em vez de presidencialismo tosco, como nós temos, um sistema parlamentar de governo. Ah, mas é muito difícil. Mas quem diz que é fácil? É difícil desde que nós usemos a mente humana. Para encerrar, eu dizia para os meus alunos, pessoal, use a cabeça, pessoal. O que eu sei, o pouco que eu sei, eu transmito para vocês. Agora vocês têm que transmitir para mim a ideia de que absorveram alguma coisa. Não adianta copiar do computador. Vocês têm que admitir que o professor, cada um que chega aqui, dá título de professor, sabe alguma coisa. Então a gente percebe quando é cópia. E o pessoal hoje mais copia do que raciocina. Esse raciocínio nós somos obrigados sempre. Eu não sei se eu tenho um dia de vida, eu tenho 10, 20, não, 20 anos não, mas 5 anos, 10 pode ser minha mãe viveu 102, pode ser que eu chegue lá, pode ser que não chegue, né, pessoal? Pode ser sair daqui meio deitado, já, mas não, espero que não. De acordo com o que acontece com as concepções que apresentei para vocês, nós temos que admitir, somos seres inteligentes. Não é autoelogio a ninguém. Mas isso tem um preço danado, que é o da promoção da responsabilidade pessoal e coletiva. Esta guria vai longe. Tem estágio, hein? Veio na hora. Mas muito bem, meus alunos. Meus alunos. Olha, isso me emociona. Não são alunos, eu sou o aluno. Mas
quando me exigiram, encerrando, agora sim, professora, eu não vou fazer o curso de doutorado, mas o senhor vai prejudicar a faculdade. Não, senhora, não vou prejudicar. Eu deixo de ser professor e vocês botam quem quiser no meu lugar. E assim eu fui, dos 18 aos 78, professor, deixei de ser, sinto uma saudade danada. É muito bom a gente emitir um pouco do que sabe. Não é para ensinar, é para estimular o cérebro, a aprendizagem ou a contestação. Eu digo por escrito isso aqui. Quem quiser contrariar o que eu digo aqui, contra o regime, contra as coisas que aconteceram aqui, faça. Eu estou disposto à discussão e à comprovação maior, mais ampla do que está aqui. Porém, começar a estudar mais uma publicação, que será sobre a nação rio-grandense. Acho que dentro de um ano, eu acho que eu publico, se estiver vivo. Pois bem, meu pessoal, fico à disposição de vocês, algum esclarecimento, e, porventura, se algum outro assunto, como tantas vezes já fui convocado aqui, me deem o tema, eu estudo e venho e a gente conversa. Quero com os professores que não parecem professores pela idade, eu não estou medindo a intelectualidade de vocês, mas eu me encanto ver, pessoal, vocês jovenzinhas, assim, jovens, tanto as moças como os rapazes, professores, quer dizer, alguém que está colhendo de si próprio e do que Deus nos deu para transmitir à juventude, aqueles que não sabem nada ainda, só são instinto, e nós temos que educar esse instinto para ser melhor cidadão, para ser menos violento, para ser gente. É isso aí. Muito obrigado.